Temos muitas coisas para falar hoje. A resposta de Lili Schwartz, temos também a ajuda que Spotify vai dar a vários artistas do Brasil e da América Latina. Vamos falar também dos 40 anos da morte do Vinícius de Moraes e também da morte, do esfacelamento da Cinemateca, que é responsabilidade do nosso governo federal. Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo de notícias de arte e cultura. E eu quero começar falando da resposta da Lili Schwartz em relação a tudo que aconteceu. Depois que eu gravei o vídeo de ontem, ela escreveu mais um post, que eu acho que foi hoje pela manhã, hoje que no caso é terça-feira, esse vídeo vai ser postado na quarta de manhã. Passei as últimas 48 horas praticando a escuta. Conversei com pessoas amigas e críticas e rascunhei essa mensagem inúmeras vezes. Não deveria ter aceito o convite da Folha. A despeito de apreciar muito o trabalho de Beyoncé, seria melhor uma analista ou um analista negro estudiosos do tema e questões que a cantora e o filme abordam. Ao aceitar, não deveria ter concordado com o prazo curto que atropela a reflexão mais sedimentada. Deveria também ter passado o artigo para colegas opinarem. Não ter dúvidas é ato de soberba. Também não deveria ter escrito aquele final. Era irônico e aprendi que é melhor dizer com respeito do que insinuar. A primeira parte do artigo eleva a obra de Beyoncé, o que não é favor algum. Trata-se de uma celebração da experiência negra realizada por uma das maiores artistas do nosso tempo. Apesar da minha carreira na área, não se está imune à dimensão do racismo estrutural e da branquitude. Errei e peço desculpas aos feminismos negros e aos movimentos negros, com os quais desenvolvi, julgo eu, uma relação como aliada da causa antirracista. Assumo a minha responsabilidade pelo artigo e não pretendo vencer qualquer discussão. Quando uma situação dessa se monta, todos perdem, tenho consciência. Penso que a Folha de São Paulo deveria assumir a responsabilidade também, pois é de sua editoria o título e o subtítulo que não usam minhas palavras. Não falo em erro, tampouco que Beyoncé precisa entender, ou que usa artifício hollywoodiano no meu artigo. Agradeço assim aos que fizeram críticas construtivas, sigo aprendendo com elas. Eu refleti bastante depois que eu li essas desculpas, depois que várias pessoas responderam ao vídeo que eu postei ontem e depois de conversar com amigas e amigos negros sobre o tema. Eu concordo em absoluto aqui com a reflexão da Lili, que ela deveria ter negado o pedido da Folha de São Paulo, que ela deveria ter indicado uma historiadora, uma crítica de arte negra para escrever essa crítica em relação ao vídeo da Beyoncé, e isso não significa que ela não possa dar a opinião dela em relação a uma obra de arte feita por uma mulher negra. Significa que quando a gente fala em dar visibilidade a vozes negras, nós temos que pensar, enquanto sociedade, o quanto que a gente realmente insere essas pessoas na hora de construir um discurso intelectual. E nesse caso, a Folha de São Paulo acabou repetindo o mesmo erro, a mesma história de sempre, que é chamar uma pessoa branca para dar voz, para dar o aval a respeito de uma obra de arte. Então a gente tem que começar por aí, sabe? Dar as vozes a partir de que lugar? A partir desses lugares, desses grandes meios de comunicação que têm a possibilidade de convidar um artista negro para falar sobre uma obra, um intelectual negro, enfim, temos muitos no Brasil. Eu sou absolutamente contra o cancelamento de pessoas e principalmente de pessoas como a Lili Schwartz, que tem uma importância tremenda na produção intelectual do nosso país. E sim, as pessoas erram, algumas pessoas eu vi nos comentários que disseram que não adianta pedir desculpas porque nada vai apagar o que ela fez. Enfim, temos que tentar seguir nessa sociedade que a gente vive de maneira que a gente possa, ao menos, manter o diálogo entre as pessoas, né? E aprender com os erros, assumir os erros, é um grande passo para isso. Enfim, essa é a minha opinião por hora. É óbvio que todo mundo que tiver a fim de comentar esse meu ponto de vista e dialogar, eu estou super aberta para isso. A gente tem aqui em São Paulo a Cinemateca Brasileira, que é o nosso grande patrimônio. A Cinemateca é responsável pelo acervo de inúmeras obras de cinema, rolos de filmes, livros, cartazes, enfim, muita coisa tá ali na Cinemateca.
tem mais ou menos 250 mil rolos de filme e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema do Brasil. Então é um órgão bastante importante e faz algum tempo que ela está sofrendo porque o dinheiro que deveria ser repassado para a Cinemateca não chega desde 2019. E o que acontece é o seguinte, eu estava lendo que a gestão da Cinemateca é feita pela Associação Roquete Pinto, que é a ACERP. Mas o governo federal não reconhece a validade do contrato e por isso que o dinheiro não é repassado para o órgão. Só que o que acontece? Se o governo federal não reconhece que esse órgão é o responsável pela Cinemateca, é o governo federal que deveria assumir a responsabilidade do órgão. E eles ficam nesse embate, joga para lá e não se sabe mais quem que é o responsável pela Cinemateca. E enquanto isso, a Cinemateca está jogada às traças, sem dinheiro ao menos para pagar a conta de luz. A Cinemateca ela precisa desse dinheiro para a preservação do espaço. Aqueles rolos de filmes, eles estão correndo o risco de pegar fogo, porque já tiveram alguns incêndios na Cinemateca e pode ter um novo incêndio se faltar luz, se faltar qualquer coisa, porque o gerador não sustenta. Então é uma questão bastante importante que a gente tem que ficar muito atento a isso. Tem um vídeo da Jandira Fegali de uma audiência que teve na Câmara no dia 30 de julho, e é um vídeo bastante esclarecedor e importante para que vocês se informem melhor. Então, se vocês quiserem, o link vai estar na descrição. E esse ano completa 40 anos da morte de Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes tem uma neta chamada Mariana Moraes, que ela é atriz, ela é uma artista que agora está promovendo um curso para falar sobre as histórias por detrás das canções do Vinícius de Moraes. Eu achei muito interessante. Esse curso vai começar agora no dia 10 de agosto, mas eu não consegui mais informações de como faz para se inscrever, se as inscrições já se encerraram, mas eu achei legal algumas coisas que ela fala nessa entrevista que eu li, porque ela diz várias histórias curiosas sobre o Vinícius de Moraes, que inclusive hoje ele estaria completamente fora de moda, né? Porque ele é bastante criticado pelas suas músicas de amor, que hoje em dia não se trata mais o amor e a mulher da mesma forma, enfim, mas ela acredita que o seu avô hoje em dia teria uma outra postura diante dos fatos. Jamais saberemos, não é mesmo? E tem uma história muito legal que o Vinícius de Moraes, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Oxford. E aí foi uma época difícil para ele teve que se virar aos trancos e barrancos, mas graças a essa viagem que ele acabou conhecendo o seu grande parceiro de vida, que foi o Tom Jobim. E na época que ele estava estudando fora do Brasil, ele escreveu uma peça chamada Orfeu da Conceição. Ele não tinha dinheiro para produzir esse espetáculo, o sonho dele era estrear no Teatro Municipal, e aí ele foi atrás de empréstimos, de várias coisas e tal, e nessas andanças dele procurando ajuda de tudo quanto é lugar, ele estava em busca de um compositor para musicar as letras da peça de teatro dele, e foi nessas que ele conheceu o Tom Jobim, que musicou todas as canções. E aí eles conseguiram realizar o sonho, se apresentaram no Teatro Municipal por 3 dias, e foi um acontecimento, porque foi a primeira vez que a gente teve num palco 36 negros reunidos, né? 36 atores negros reunidos fazendo uma peça. Então foi um grande acontecimento, um grande marco. E depois de um tempo, em 1959, o Orfeu da Conceição virou filme, que mudou de nome, virou Orfeu Negro ou Orfeu do Carnaval, e foi dirigido pelo francês Marcel Camus, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro na época e a Palma de Ouro em Cannes. Então é uma história muito bacana e deve ser muito interessante poder fazer esse curso e conhecer as histórias das canções, né, por detrás de tudo que a gente sempre escutou. Eu tenho um livro aqui em casa do Chico Buarque que ele conta a história de cada música e é muito interessante, né? Porque quando a gente escuta uma música, a gente tem a nossa interpretação, mas a gente nunca sabe exatamente qual foi a inspiração do artista na hora de escrever uma música ou outra, né? E para finalizar o nosso quadro de notícias de hoje, eu peguei uma notícia muito boa que é sobre o Spotify, que anunciou a expansão da ajuda da plataforma aos artistas, aos músicos no Brasil e na América Latina. Então eles pretendem ajudar cerca de 27 mil artistas no Brasil e mais 77 mil artistas em toda a América Latina. Podem participar desse projeto os artistas que precisam de um complemento na sua renda durante esse período de pandemia que a gente sabe que está bastante complicado, e tem como as pessoas físicas ajudarem na plataforma fazendo doações
para que esse dinheiro seja revertido para os artistas. Eu acho que essas ações são extremamente importantes, principalmente nesse período, e eu acho também importante contar para vocês que não é um grande favor que o Spotify está fazendo, tá? O ideal seria que o governo tivesse total possibilidade em ajudar os artistas que estão desamparados nesse período de pandemia, mas as empresas privadas têm total obrigação de fazer uma distribuição dessa renda porque é muito dinheiro envolvido e é uma obrigação mesmo deles fazerem esse tipo de ação. A Netflix também fez uma doação bastante grande para artistas do audiovisual que ficaram desamparados. Eu, inclusive, vou dar um depoimento bastante pessoal, porque o Bira, meu companheiro, trabalha com cinema, ele trabalha com direção de arte para cinema, e ele foi um dos contemplados com essa ajuda da Netflix. E eu vou dizer, inclusive, o valor que eles deram para cada artista, que foi de R$1.000. Como vocês podem ver, é uma ajuda bastante simbólica, porque R$1.000 é um dinheiro muito pequeno para quem está quase o ano inteiro sem trabalhar, né? Imagina o número de dívidas que não se acumularam aqui na minha casa. Então, se você pode ajudar na plataforma com doações, se você pode ajudar aqui o meu canal, por exemplo, no Apoia-se, é super bem-vindo, porque os artistas realmente estão completamente desamparados e o nosso governo, gente, não tá nem aí para o que está acontecendo na área de cultura, na educação, na saúde. Não temos ministro da saúde, minha gente. Enfim, a gente está completamente num mar assim ao léu, né? Infelizmente. Bem, gente, eu acho que essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando desse nosso quadro de notícias diário. E a gente se vê amanhã. Um beijo imenso e tchau!